Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta segunda-feira. Vão analisar, comentar as notícias com você, dois advogados do time de comentaristas daqui da TV Cultura, o Marcelo Marçaioli e a Patrícia Gores. A primeira notícia seria mais para ser analisada por um educador, mas os dois são educadores e advogados, os dois são professores universitários. O material didático do governo de São Paulo para as escolas estaduais veio com erros inadmissíveis. Jânio Quadros proibiu o biquíni em praias da cidade de São Paulo em 61, ele já não era mais prefeito, São Paulo não tem praia. A Lei Áurea foi assinada por Dom Pedro II e não pela Princesa Isabel, erros de concordância, erros de todo tipo. Esses erros se somam a uma decisão equivocada, errada também, da Secretaria Estadual de recusar os livros do Programa Nacional do Livro Didático, que é um organismo estruturado, com um selo de qualidade, com controle de qualidade. O governo Tarcísio escalou um time de professores para montar esse material didático às pressas e cometeu um erro fatal. A revisão foi feita pela mesma equipe, que aí não detectou erro nenhum, né, Marcelo? Paulo, Ele afastou esse grupo de professores e a professora Bebel, que é deputada estadual, presidente da Assembleia, ela diz assim, não tem que afastar os professores, não são eles os responsáveis, porque eles não têm essa especificação, essa especialização em produzir material didático. Sim, mas Boa tarde. Boa tarde. O que a gente vê, eu e a Patrícia estamos muito acostumados na nossa carreira com o termo relator-revisor. E são termos diferentes por causa disso, né? Um faz a relatoria, outro faz a revisão. Agora, vamos aos pontos aqui. São Paulo ter praia, só se for a praia do Tietê, realmente, né? A Lei Áurea não ter sido assinada pela Princesa Isabel, mas sim por Dom Pedro II, né? São erros crassos. O ano de Jânio Quadros ser 59 e não ser 61 também é um erro grave, mas ainda seria o menos grave de todos os graves. O que a gente precisa ver, Paulo, é assim, eu fico muito assustado, porque quando você lê, por exemplo, a Maria Isabel Noronha, que é da POSP, que é o maior órgão representativo do sindicato de professores do Estado, ela está levantando uma bandeira seguinte, olha, eles estão sendo penalizados porque não é atribuição deles. Cara, pode até não ser atribuição deles. Mas é imperdoável. Mas é imperdoável. Mesmo que você deixar passar que as praias da cidade de São Paulo, etc e tal, ou que não foi a Princesa Isabel, não tem. Isso mostra... E aí o pior, nessa mesma reportagem, se você vai lendo essas reportagens, está escrito lá o seguinte, os professores notaram que após a distribuição desse material didático, houve muitos erros nas salas de aula. Paulo, se eu sou professor e eu e a Patrícia somos... E eu vejo lá que está escrito que quem assinou a Lei Áurea foi Dom Pedro e não foi a Princesa Isabel, você me desculpa, não tem material didático que vá me fazer dizer aquilo. Não tem. Eu me policio e não deixo. Então isso acende uma outra luz para a gente. Talvez essas pessoas todas precisam de mais capacitação, a gente precisa subir a barra aí e dar mais capacitação também para esses professores, porque não dá para aceitar o argumento, agora eles estão sendo penalizados por isso. A lambança, olha, o material do MEC estava pronto, o Tarcísio não quis um material próprio, o material próprio saiu capenga, saiu ruim, isso é uma coisa. Agora, você dizer que os professores distribuem coisa errada e também ninguém tem nenhuma responsabilidade, eu, pelo menos, pessoalmente, discordo, porque eu dou aula, eu tomo muito cuidado com o meu material, a Patrícia também toma, a gente prepara aulas, a gente deu aula junto, ainda que tenha sido... bem novos, bem jovens, e quando a gente dava aula junto, mais de 20 anos atrás, a gente já era obrigado a preparar nossas aulas e olhar com muito carinho antes de entregar para nossos alunos. Patrícia, boa tarde. Olá, boa tarde, Marcelo, Paulo. Eu preciso fazer uma retificação, mais de 20 anos não, 30 anos. 30 anos. O tempo passa rápido, né, Marcelo? Mas, voltando aí à questão, né, eu acho que o que mais me chama a atenção nisso tudo é porque que o governo do Tarcísio recusou o material do MEC, né? Material esse sim revisado por inúmeros professores, inclusive por mim, eu sou revisadora
de livros didáticos já há bastante tempo, e são materiais de extrema qualidade, né? Concordo com o Marcelo quando ele fala da questão da capacitação do professor, da atualização do professor, porque a gente, obrigatoriamente, a gente tem que estar sempre lendo, estudando, fazendo revisão do nosso material, né? E inovando nas aulas, isso que é o mais importante, né? Porque o aluno de hoje é bem diferente daquele aluno de 30 anos atrás, quando eu e o Marcelo entramos em sala de aula pela primeira vez aos 17 anos de idade, né? No inglês ali do CCBU, do antigo CCBU. Mas, Paulo, já começou errado, né, essa área toda da educação do governo Tarcísio, porque ele insistiu em algo que ainda não é possível, que é o material 100% digital, né? Aí depois requereu-se a impressão desses materiais e quando se imprimiu, aí verificou-se esses erros, o que é bastante lamentável, né? Então, por aí a gente vê a falta de rumo que o governo Tarcísio está tendo com relação à educação, isso é bastante preocupante, né? Mas o alerta que eu deixo aqui é porque o governo recusou um material que já está pronto e que é revisado por inúmeros professores no país inteiro, Paulo. Ainda no campo da educação, existe uma transição de um governo paulista de 28 anos com governadores do PSDB, com equipes do PSDB, para o governo Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, que tem outra orientação política. Então, algumas medidas deveriam ter sido tomadas com mais cautela. A do material didático, evidentemente, é uma dessas medidas, assim como a ideia de eliminar livros didáticos impressos e usar só material digital, sendo que os alunos, nem todos os alunos têm acesso, uma boa parte dos alunos não tem acesso aos livros digitais. Os psicólogos, o programa de acompanhamento psicológico foi afastado, foi suspenso, né? Ele foi retomado agora e a partir de hoje nas escolas da Baixada Santista volta a ter psicólogo. Foi um erro também, talvez o acompanhamento psicológico ele pode ou não evitar tragédias, mas pode evitar, se o psicólogo está atento, né? E o governo Tarcísio recebeu críticas por não haver psicólogos trabalhando nas escolas paulistas no final de março, quando naquela escola Tomásia Montoro, em São Paulo, na Vila Sônia, uma professora de 71 anos foi assassinada por um aluno com uma facada. Talvez, é lógico que é impossível de saber, mas talvez um psicólogo pudesse ter evitado essa tragédia detectando a tendência assassina do aluno. É impossível de saber isso, né? Não é uma ciência exata, né, Paulo? Mas que minimiza os efeitos, que ajuda, que é um anteparo, que pode ser extremamente útil, isso aí é inegável. Então você elimina, na verdade, uma função da escola. Fora as outras funções do psicólogo, né? Não, o acompanhamento do aluno, até o acompanhamento a gente fala lembra do antigo teste vocacional? Até orientação vocacional para o aluno, dependendo da idade. Então o psicólogo ele é extremamente útil. Olha, escolas privadas usam também psicólogos, então essa foi uma bola fora. Achar que era descartável, que era supérfluo de repente ter esse encargo dentro de uma escola, eu achei uma bola fora. Patrícia? Então, Paulo, pós-pandemia, o que a gente tem sentido é um aumento, né, em sala de aula, principalmente, de alunos com sintomas de depressão, né, e com outras situações de sofrimento mental. Nas escolas públicas e privadas, com crianças, isso também aconteceu e está acontecendo, né? Então, simplesmente ignorar a importância do psicólogo, que nas escolas ele faz um papel importante de mediação também, de prevenção de bullying, que normalmente esses casos de violência em sala de aula, como você relatou, Paulo, ele ocorre por conta de bullying anterior. Então, a atuação do psicólogo na mediação desses conflitos é importantíssima, né? A escuta do psicólogo com relação a esses alunos também, né? Então simplesmente tirá-lo de cena, né? Ignorar a importância desse profissional que hoje, né,
está em evidência por conta da própria situação do mundo em termos de saúde mental, que a gente teve um aumento de 56% dos casos de saúde mental nos últimos 3 anos, né? Isso é importante, né? Então, ignorar os números, ignorar a ciência é muito preocupante, Paulo. E mais uma vez, né, uma retórica retrógrada, ignorando a própria ciência. Eu já vi isso em algum lugar, no Brasil recente. A Patrícia está sendo irônica. Para a gente terminar essas pautas relacionadas a alunos e educação, Marcelo, sexta-noite em Guarujá, voltando de uma atividade escolar na Praia da Enseada, naquele mirante que é muito bonito na Praia da Enseada, uma aluna da rede estadual de 15 anos foi atacada por um homem com máscara, que não foi identificado ainda. Ela nasceu de novo, porque ele acertou uma facada que penetrou pouco, só 3 centímetros nos tórax. Então, graças a Deus, não afetou nenhum órgão e os outros golpes não conseguiram perfurar a pele da menina. Alguém que sabia o que estava fazendo, né, Paulo? Porque ele estava entre 2 alunas, né? Sim, ele escolheu o alvo, colocou uma máscara, ou seja, premeditado, não quis ser identificado. Eu tenho as minhas dúvidas se é aqueles casos do louco que tem um surto, vai lá, entra com uma arma e atira em alguém aleatório. Quem sai com uma máscara para agredir alguém não quer ser identificado. Então, me parece alguma coisa premeditada. Essa menina tem que, talvez, aí conversar com as autoridades policiais e revisitar problemas. Pode ser aleatório também, mas, assim, alguém que sabia o que estava fazendo, a facada no lugar certo, só não chegou na profundidade certa. Um pouquinho mais, ela tinha acertado o coração, a menina tinha ido a óbito ali mesmo. A violência que está presente no Brasil todo e mais ainda no Guarujá, realmente vivendo tempos aí de muita violência. A Patrícia falou na maior incidência de problemas de saúde mental, ansiedade, depressão depois da pandemia. Os casos são concretos. Nesse caso, evidentemente, há um desequilíbrio por parte do agressor, seja premeditado, seja ele um conhecido, um namorado antigo, um pretendente da moça, ou seja, alguém que ataca aleatoriamente uma outra pessoa, não é, Patrícia? Paulo, e somado a isso, a gente tem também a questão do feminicídio, né, ou tentativa de feminicídio, como foi o caso. Infelizmente, os números também demonstram que a punibilidade é bastante baixa, né, quer seja por conta de decisões judiciais, quer seja por conta da própria lei, né, que acaba beneficiando e tem as benesses, né, tanto da questão das saidinhas quanto progressão de regime, que eu acho um verdadeiro absurdo, né. Então, nesse tipo de situação, a gente precisa realmente pensar na hora de votar, né, para que os nossos deputados possam, de fato, né, deputados e senadores, de fato, melhorar essa legislação, que apesar de dura, ainda não é suficientemente boa, porque tem grandes brechas e juízes acabam sendo obrigados a liberar essas pessoas, mesmo depois de ampla investigação e trabalho hercúleo da polícia, né? A gente precisa também ver que a polícia ela se esforça bastante, apesar do contingente pequeno, para justamente combater o crime, né, Paulo? E eu estou aqui no bairro do Boqueirão e até poucos minutos atrás tinha um helicóptero fazendo rasantes aqui no Boqueirão, no bairro da Vila Rica, e era um helicóptero da polícia, né? Então a gente está vendo bastante a rota na rua, né? E helicópteros também da polícia fazendo monitoramento. A cidade, a região, né? Ela não está segura nesse sentido por conta disso, né? Por conta desses ataques, mas a presença da polícia é importante nessas horas, porque na hora da violência a gente não chama o padeiro, né? A gente chama a polícia. Então a gente vive num país muito complicado, né? Em que os maus policiais acabam ganhando espaço e a população acha erroneamente que policial é o lado ruim da força, e não é, né? Muito pelo contrário. A Baixada Santista, principalmente Guarujá,
tem a Operação Escudo da Polícia Militar há mais de um mês, com mais de 600 prisões e 25 mortes, a maioria delas em confrontos. O Opinião Litoral para o intervalo, é rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, a Patrícia Golich e o Marcelo Marsaioli comentam, analisam as notícias com você nesta segunda-feira. Uma dessas notícias é uma pesquisa do Serviço de Apoio às Pequenas e Médias Empresas. Falando assim, Serviço Brasileiro de Apoio. A gente não sabe muito bem o que é, mas se falar a sigla, aí a gente conhece bem, né, Patrícia? O SEBRAE, uma pesquisa mostrou que para os trabalhadores, para os moradores do estado de São Paulo, o destino escolhido para os feriados desse segundo semestre tem nessa semana o da Independência, depois em outubro tem o da Padroeira do Brasil, em novembro tem 3, né? A República, Finados e o Dia da Consciência Negra. E no final do ano tem Natal e Ano Novo. O destino preferido, escolhido por 43%, são as praias do litoral de São Paulo. Paulo, esses feriados, né, eles acabam garantindo aqui para as regiões, para a região da Baixada Santista, um aumento no número de turistas. E essa predileção é por conta mesmo da proximidade, né, Paulo? Porque em 1h30, se as pessoas chegam em Santos, em Praia Grande, em Itanhaém, enfim, nessas cidades, né, o que acaba facilitando ainda mais esse transporte, né? E a gente tem uma capilaridade muito grande, né? Com o ônibus saindo a cada meia hora das rodoviárias, né? Temos Uber, enfim, uma série de situações em que as pessoas conseguem chegar mais rápido aqui na Baixada. Então, acredito que seja também por isso, né? Por conta da proximidade, as passagens aéreas estão muito caras ainda, reflexo da pandemia e também da falta de fiscalização do governo federal com relação a essas passagens aéreas, né? Mas a gente fica muito feliz porque, diferentemente de poucos santistas, né, que são totalmente contra turistas, eu sou a favor do turismo até para fomentar o emprego, né, para oportunizar emprego para esses jovens, né? A cidade fica mais alegre. E eu tenho um baita orgulho de mostrar a cidade, né, ir nos pontos turísticos, e a cidade está muito bonita, né, isso que também é bacana, a zeladoria está bem feita, a cidade está alegre, com muitos museus, a orla da praia maravilhosa, então a gente tem muitos pontos importantes, né, não só em Santos, São Vicente, a orla ali do Gonzaguinha, a Ilha Porchá, que é meu encanto, a orla mesmo de Praia Grande, Guarujá. Só precisamos um pouco mais de segurança, mas acredito que vai ser reforçada. E ainda bem que a gente está já no mês de setembro, porque agosto, além de não ter feriado, ainda tivemos 5 semanas em agosto, né? Então já basta. E que agora, daqui para frente, teremos uma série de feriados que também faz parte e é importante para a nossa saúde mental. Olha, essa pesquisa, né, o SEBRAE fez essa pesquisa justamente para alimentar o empreendedor da Baixada sobre isso, né? Então, é uma pesquisa chamada, inclusive, Turismo nos Feriados. E isso chamou a atenção. Na verdade, a Independência é o vencedor dessa pesquisa com 39%. Né? Você tem, o Ano Novo tem 38%, Paulo, isso é curioso, né? A Independência é o preferido e aqui é a Baixada. E tem coisas, até como inovação, fazem diferença nessa pesquisa para o trabalhador turista que vem aqui também, etc e tal. Tem uma coisa aqui, vamos falar, eu vou me permitir, nesta pauta aqui, a gente tem que se adequar a algumas coisas, né? Por exemplo, isso tem trazido para o mundo, para o meu mundo e para o da Patrícia, que é o mundo jurídico, um problema novo, né? Você tem aquelas locações de Airbnb, Booking, locações de plataforma. E muita gente em Santos está querendo implantar isso em prédio residencial, que não é feito para isso.
E isso tem trazido muito problema e muito debate também. Então vem muito turista, tem muito Airbnb, mas tem prédio que não está estruturado para isso e não tem permissão para isso. Então as pessoas estão começando a engendrar algumas brigas judiciais aí, e agora a gente vai ver para que lado caminha. Santos precisa, tem muita ocupação hoteleira nesses feriados. Não tem, eu acho que Santos não tem leito suficiente ainda. Precisa de mais leitos hoteleiros aí para atender essa demanda toda. Mas é bom, é muito bom para a gente, né? Saber que nós somos o destino preferido. Inclua-se aqui Juqueí e Maresias, que em janeiro já tinha havido uma outra pesquisa falando muito de Juqueí e Maresias também. O litoral norte sempre foi uma grande vedete. As chuvas do carnaval atrapalharam muito a estrutura, mas estão aí de novo. A gente sabe que Mongaguá, por exemplo, atrai muito o turista da região de Sorocaba, né? Daquelas cidades da região de Sorocaba. O ABC, muito Praia Grande, né? Praia Grande. E o turista de renda mais alta de São Paulo busca as cidades do litoral norte, essas praias, como você falou, Juqueí, Maresias, as praias de Bertioga e de São Sebastião. Tem a Riviera de São Lourenço, exato, onde muitas pessoas têm casa de praia. Isso explica aí essa pesquisa que mostra essa preferência do litoral pelo turista do estado de São Paulo, pelo trabalhador do estado de São Paulo. O Porto de Santos bateu recordes de movimentação em julho e nos 7 primeiros meses desse ano. 96 milhões de toneladas. Até julho. É interessante a gente comparar com 30 anos atrás, que é o ano da privatização da operação portuária. Naquele ano, o Porto de Santos não movimentava 40 milhões de toneladas ainda. Esse ano, a previsão, se a média desses 7 primeiros meses for concretizada, é mais de 160 milhões de toneladas, ou seja, em 30 anos, 4 vezes mais, Marcelo. Esse recorde aí, se a gente vê, no começo de agosto já tinha havido uma notícia, Paulo, que chegamos a 81 milhões de toneladas, é um negócio impressionante. Isso porque o nosso porto, ele ainda não tem toda a inovação e toda a tecnologia que tem um porto de Roterdã, por exemplo. Se ele chegasse nisso... E ainda não tem o acesso ferroviário mais... Com boas iniciativas, aí um trabalho árduo, e aí me permito aqui falar do trabalho do secretário de Portos atual, Bruno Orlandi, tem sido bem dinâmico, ele está indo para tudo que é lado, tentando fazer um esforço aí hercúleo para que a gente consiga mais inovação. Quanto mais investimento no porto em tecnologia, e o governador Tarcísio falou muito sobre isso, né? Na eleição e pós-eleição, investimento no modal, no multimodal, na logística portuária, para aumentar isso, a gente só tem a bater mais e mais recordes e nunca mais andar para trás. O Porto não tem por que andar para trás, o Porto de Santos. Espaço nós temos, tamanho nós temos, entrada no canal nós temos, precisa agora ter boa tecnologia e bons investimentos. Patrícia? E para a gente que é de Santos, né, e da região, é muito importante ter o Porto de Santos pujante dessa forma, né? A gente consegue empregar os nossos jovens, né? Ter tecnologia suficiente, pesquisa para isso, né? Então, assim, esse é o tipo de notícia que eu, uma filha de doqueiro, né, fico bastante feliz, porque a cidade e as cidades da região, elas respiram a atividade portuária. E eu fico realmente bastante feliz com esse tipo de notícia, porque a economia do Brasil, né, grande parte da economia do Brasil passa pelo Porto de Santos, e a gente só precisa ter mais protagonismo. Concordo com a atuação, com o que o Marcelo falou, né, da atuação do Bruno Orlandi, que está sendo bastante eficiente, mas a gente precisa ter aí uma melhora na questão da capacitação desses jovens para que eles fiquem na cidade, Paulo. Ainda temos muita fuga de cérebros, né? Jovens se formando e indo embora de Santos porque não acham lugar para trabalhar. E a gente tem aqui uma grande potência, que é o Porto de Santos. O Porto, ainda duas outras notícias. O Porto recebeu no sábado a atracação do submarino Ticuna, ou é Ticuna? Ticuna é um nome... Ticanu. Não, é Ticuna. Acho que a nossa legenda está errada.
E esse submarino, os tripulantes atracaram em Santos sobre o submarino, provocaram muita atenção. Tem muitos barcos de remo que viram, realmente foi uma sensação. Essa é uma notícia interessante, eles vinham de uma manobra, num período de treinamento na Argentina. Agora, o Porto de Santos, ele também, entre as cargas, esses 160 milhões de toneladas mais ou menos que vão ser movimentadas esse ano, vai muita droga escondida. E um promotor do GAECO, do Grupo de Apoio à Repressão ao Crime Organizado, ele afirmou que o PCC arrecada por ano $1 bilhão, quase 4,9 bilhão, não é milhão, de reais, 4,9 bilhões de reais. 2/3 desse volume de dinheiro são oriundos, isso aí quase tudo é tráfico, e são oriundos de embarque de drogas para a Europa, 2/3. 90% disso pelo Porto de Santos. O PCC, essa estatística, esse dado oferecido pelo Ministério Público, fala que desde 2020 teve esse faturamento. Para a gente ter uma ideia, hoje no Brasil você tem pouco mais de 20 empresas, 20, não estou exagerando, 20 empresas que faturam algo perto dessa cifra. Para você ver, a Ambev, olha o tamanho da Ambev, ela faz 11 bilhões ano. O dobro disso, um pouco mais. Pouco mais, mas olha o tamanho dela e olha o que ela faz. O tráfico, para quem tinha dúvidas do quanto ele movimenta, de quão bilionária é essa cifra, ela é bilionária, não é mais milionária, né? E realmente os destinos aí que estão nessa conexão que passa pelo Porto de Santos, Antuérpia, que vai ao Mato Grosso também, vai ao meio do país também, a grande distribuição das mercadorias do tráfico tem sido realmente a Europa. Então, é uma cifra impressionante, Paulo, impressionante. Você vê que tem no Brasil milhares e milhares de empresas que não chegam nem aos pés desse faturamento, ou seja, é um sindicato do crime que fatura mais, que a maioria das empresas não é do Brasil, do mundo. Figuraria entre as maiores empresas do mundo, né, se não fosse de crime organizado. E a gente tem aí a lamentar. Agora, claro que no meio dessas cargas todas passa, né? Apesar da Polícia Federal, da Polícia Civil ter feito grandes apreensões recentes, né? A gente sempre noticia isso, que é um bom trabalho, mas é o que se consegue pegar, não se consegue fiscalizar tudo. E quando a gente noticia essas apreensões que são feitas, sempre em torno de 1 tonelada, meia tonelada de cocaína no Porto de Santos, a gente faz a conta do valor da carga também, e essa conta é em milhões de dólares. Quando apreende 600 quilos, milhões de dólares são apreendidos, porque o quilo da cocaína, a cotação é entre 20 e 30 mil dólares. Isso possibilita que o tráfico, Patrícia, contrate profissionais altamente especializados, mergulhadores entre os melhores do mundo para adesivar a cocaína no casco do navio. Tem verdadeiros artistas que quebram o lacre de um container para a droga ser colocada lá dentro depois que ele está carregado e refazem o lacre depois, né? Com toda essa dinheirama, é fácil de entender essa competência, né? Paulo, e eu fico pensando nas pessoas que são diretamente ligadas a isso, né? Quer seja pelo poder, quer seja pelo dinheiro, mas a que custo, né? Quantas famílias não são dilaceradas por conta das drogas, né? E a gente não pode esquecer nem glamorizar o uso de drogas, como muitas pessoas ainda fazem, né? Que acaba matando muitas pessoas, né? Você, por exemplo, não pode entrar em alguns bairros da região porque ele é tomado pelo tráfico de drogas, né? Pessoas são mortas por overdose por conta disso, famílias, como eu já falei, são dilaceradas por conta disso, e, no entanto, a briga é muito difícil, né? Quando se tem um poderio desse, essa quantidade toda de dinheiro, é muito difícil manter policiais que de fato possam trabalhar a favor da própria polícia, né? E aqui a gente precisa chamar atenção e agradecer o trabalho não só da Polícia Federal, mas da Polícia Portuária, que faz um trabalho importantíssimo no Porto de Santos, que também quebra recordes com relação à apreensão
mas se eles conseguem 10% disso, é muito, né? Até por conta de falta de efetivo, Paulo. E o tempo, né? O tempo ele é bastante urgente no Porto. A cada minuto que se passa é cobrado em dólar. Então, por isso, as fiscalizações também são bem complicadas e são por amostragem, né? Mas algo precisa ser feito para que essa verdadeira indústria pare, porque pessoas estão morrendo, famílias estão sendo dilaceradas a troco de prazer que dura menos de um minuto. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, a gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral, o Marcelo Marçaioli e a Patrícia Goris analisam as notícias com você nesta segunda-feira. E a missão do Marcelo Marçaioli agora é complicada. Ele vai ter que explicar para você, telespectadora, para você, telespectador, o bolsonarismo que valorizou os símbolos nacionais, usou a bandeira brasileira, usou fartamente a camisa amarela da seleção brasileira, nesse 7 de setembro, que é agora quinta-feira, vai boicotar as manifestações, Marcelo? Que virada de chave foi essa? Não, na verdade... Pelo amor de Deus. Não é uma virada de chave, é um radicalismo. Por isso que a gente também não pode generalizar, porque nem todo bolsonarista é radical, né? Mas a ala radical do bolsonarismo está pregando fique em casa. Não saia, não seja patriota no dia 7 de setembro. Então é isso que é assustador, né? Por quê? Porque muitos desses radicais cobravam das Forças Armadas ajudar num golpe militar, ajudar na derrubada do governo, no impedimento do presidente Lula, gostemos ou não, subir ao poder. Então, como o Exército não fez o que eles queriam, o Exército também virou persona não grata. Né? Como a gente viu acontecer muito, né, Paulo? Quem era contra era inimigo. A gente via isso dentro do próprio governo com os ministros da saúde que pregavam alguma coisa favorável à vacina ou contrária à cloroquina, o presidente simplesmente cortava. Então esse era o exemplo dado. Então esse fique em casa é lamentável, porque na verdade o que você celebra não é o momento. E o que você celebra também não é as Forças Armadas. Elas são símbolos. O que você celebra aqui é a independência do país. Isso é muito maior, isso é institucional. Isso não vai mudar ano a ano. Então, acho completamente descabido, acho impróprio e acho um péssimo exemplo que a gente dá, sobretudo para crianças e jovens. Quando a gente tem que exaltar aí cada vez mais o nosso ufanismo, tentar achar esperança num país tão violento, num país de tanta desigualdade, num país com uma carga tributária massacrante, onde a gente trabalha mais de metade do ano para sobreviver e para ter serviços que não são bons vindos do Estado, os alentos que a gente tem que encontrar são esses. E é lamentável ver pessoas pregando o não patriotismo. Patrícia? Paulo, eu ouso discordar do meu amigo Marcelo. Eu acho que os bolsonaristas que ainda permaneceram bolsonaristas depois de tudo são sim radicais, assim como os lulistas, que também são radicais, né? Todo o radicalismo, quer seja de esquerda ou de direita, é burro, né? E nesse caso mostrou-se realmente que a camisa não é do Brasil, né? É para o Bolsonaro, e sempre foi, né? Eles torcem contra, né? Da mesma forma que os lulistas torciam contra o país, agora os bolsonaristas torcem contra, para que dê tudo errado, para que o PIB não aumente, para que a carne não diminua, né? Então, esse tipo de gente, a gente não pode chamar de patriota, eles não são patriotas, né? A bandeira deles não é do Brasil, é do Bolsonaro, e eles que se apropriaram dos nossos símbolos nacionais, né? Muitas pessoas pegaram bode da camisa do Brasil, da bandeira brasileira, típico de governos fascistas que se apoderam dos símbolos nacionais. Então, no dia 7, se for confirmado aí o desfile, mais uma vez eu desfilarei com as crianças do Grupo Escoteiro Morvan,
mostrando justamente, e na orla da praia, né, mostrando justamente o nosso orgulho pelo nosso país. E é isso que a gente tem que fazer, né? Mostrar para os nossos filhos que não se trata de partido político, eles não se apoderam, né? Eles estão lá graças ao nosso voto. E ficou mostrado aí, né, demonstrado que, na verdade, os bolsonaristas que ainda permanecem são extremamente radicais, pedindo justamente isso, né, para que fique em casa, que torça contra o nosso país. Eu quero mais é que dê certo, e não importa quem esteja no poder, eu quero mais é que meu país dê certo. Os mandatários, os governantes passam, o país fica. É bastante incompreensível essa atitude de quem se mostrava tão patriota, de repente boicota o 7 de setembro. 7 de setembro, por sinal, que no ano passado teve a festa lamentavelmente distorcida pelo próprio Bolsonaro, né? Que transformou num palanque político a comemoração dos 200 anos da independência e ainda teve aquele coro infame de imbrochável. O país lamenta a morte, nesse final de semana, do ex-ministro da Justiça 2001-2002, governo de Fernando Henrique, ex-secretário nacional dos Direitos Humanos. Aos 92 anos morreu José Gregóri. A Baixada lamenta de maneira especial a morte aos 63 anos do Eduardo Sanovics, que foi diretor de turismo aqui em Santos, que foi presidente da Embratur, que é fundador da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, Marcelo. Paulo, a se lamentar, especialmente morreu novo, né? 63 anos, se não me engano, ou seja, um executivo de ponta que ainda poderia ser muito útil ao país, atuou na Embratur, aí, foi ex-presidente da Embratur, né? Fundador da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR. Então, assim, alguém de expressão, e a gente sente porque foi muito presente na nossa região, né? Circulou no nosso meio, como dizemos. Fatalmente acabou almoçando no Paquito, em outros lugares aí, e você, nosso telespectador, pode ter cruzado com ele algumas vezes por aqui. Participou do Jornal da Manhã, na Jovem Pan, com a gente. Foi uma figura realmente muito simpática, muito competente, muito humano e um grande valor. E ele ficou 11 anos à frente da ABAR. Ele fundou a Associação Brasileira e ficou 11 anos à frente e conseguiu levar o turismo aí a melhores patamares. Ainda não são os ideais, mas atuou muito bem. A gente lamenta bastante. A carreira do Eduardo Sanovics, Patrícia, começou em Santos na política estudantil. Paulo, são grandes perdas, né? Tanto na Baixada Santista quanto no Brasil, né? Também com a perda do Gregóri, que se demonstrou um entusiasta dos direitos humanos, e ele falava que os direitos humanos não eram um construído, né? Estava sempre por construir, era sempre uma oportunidade de luta, porque direitos humanos são de todos nós, né? Não é só para algumas pessoas, e muito menos de partidos políticos de esquerda, né? E Paulo, o Brasil sente muito, né? Num momento como esse, a gente perder dois talentos, né? E sempre a gente vai lamentar, mas a gente tem que honrar a memória dessas pessoas e manter vivo, né, o legado de ambos. No final de 2021, de um encontro de amigos, eu fui convidado pelo Raul Cristiano, no final de 2021, quando a gente já vivia o final da pandemia, né? Um encontro de final de ano. E neles estavam presentes dois que morreram recentemente, Edmur Mesquita e o Eduardo Sanovics. O país lamenta também o tiro na cabeça, né, baleado na cabeça, o baixista da banda Ultraje a Rigor, Mingau. Num episódio controvertido, o amigo que estava com ele disse que eles tinham ido comprar drogas no bairro Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro, e também o atropelamento do ator Kaique Brito, Patrícia, que houve imprudência da parte dele, mas houve também, muito provavelmente, excesso de velocidade do motorista na Barra, no Rio de Janeiro, na madrugada de sábado. Paulo, e hoje o Eduardo Paes lançou justamente um questionamento, né, se é compatível
a velocidade na orla a 70 por hora, né, que é ali a velocidade. Realmente é um local de contemplação e não poderia ser nessa velocidade, né, o que foi bastante lamentável. A imagem é muito forte, né, e eu espero realmente que ele fique bem, que ambos fiquem bem, né, tanto ele quanto o Mingau. Eu sou fã do Traje a Rigor, o Roger é bastante próximo de uma amiga nossa, minha e do Marcelo, da Priscila Agapito, e logo de manhã cedo eu entrei em contato com ela para saber maiores informações, e ela já tinha falado desse resgate que foi feito de helicóptero, né, para que ele fique bem e melhor instalado em São Paulo, né. Espero que ambos se recuperem, porque, mais uma vez, é muito triste quando os jovens são vitimados, né, quer seja pela violência no trânsito, e apesar da imprudência, repito, né, estava fora da faixa, mas realmente, provavelmente estava em alta velocidade, quer seja pela violência, né, então assim, numa comunidade não se pode mais andar de carro, né, porque você é alvejado e pode justamente tomar um tiro na cabeça no dia do aniversário do Mingau, né, isso que é o mais triste, ele estava em Paraty no dia do aniversário dele. E eu espero pronta recuperação. O estado dele é considerado delicado, Paulo, especialmente teve uma troca de hospital, e o hospital municipal para onde ele foi levado não tinha neurocirurgião. Então tiveram que chamar um resgate para levá-lo para onde ele está agora, que é o São Luís de Itaim, acho, lá no Rio de Janeiro. E, enfim, é um grande baixista aí, a banda, uma banda que marcou a nossa juventude, né, no final dos anos 80, começo dos anos 90. É uma banda que eu gosto demais. Há esse conflito de versões, né? O mesmo amigo que disse que estavam indo comprar um lanche, no boletim de ocorrências disse que estavam indo comprar drogas, mas enfim, é lamentável, a gente fica muito triste. São dois expoentes aí do meio artístico, Kaique Brito, muito conhecido, irmão da Stephanie Brito, que foi casada com Alexandre Pato, ator de novelas e de filmes aí, também está em estado gravíssimo. E resta aí emanar boas energias para que ambos consigam sair dessa. O Kaique Brito é ator de novelas, né? E o baixista Mingau, ele entrou no Traje a Rigor em 99. Então ele não pegou aquela fase áurea do Traje a Rigor, que há 40 anos teve o hit, o hino irônico da campanha das diretas, né? Que é a gente somos inútil, né? Um dos grandes sucessos, talvez o maior sucesso do Traje a Rigor. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira, agradecendo o Marcelo Massaioli, a Patrícia Gores pela participação, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo principalmente a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você, que você merece.